Jesus, o Messias esperado. Lição 6. O Messias acusado falsamente. Testemunhas maldosas depõem contra mim e me acusam de crimes que não cometi. Salmo de número 35 e versos 11. Esta profecia mostra como as autoridades religiosas tinham um enorme desejo de tirar a vida de Jesus, e para isto não importaria que fosse à base de falso ou verdadeiro testemunho. A profecia anunciada pelo salmista se cumpre no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 59 ao 61, que diz: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus não foi acusado somente por blasfêmia, mas também de profanar o sábado e ser um falso profeta. As autoridades religiosas dos judeus sentiam muita inveja de Jesus e se sentiam acuadas com os seus ensinamentos e os seus milagres. Para se ter uma ideia, mesmo diante de um milagre tão grande, como a ressurreição de Lázaro, morto há 4 dias, eles não se alegraram. Pelo contrário, devido ao grande milagre, eles começaram a tramar a morte de Jesus, João capítulo 11 e versículos 45 ao 53. Decididos a condenar Jesus à pena de morte, o tribunal religioso, conhecido como Sinédrio, por meio de alguns de seus membros, subornou testemunhas falsas para acusá-lo de blasfemar contra Deus, de profanar o sábado e de ser um falso profeta. Juristas afirmam que houve muita ilegalidade por parte das autoridades no processo em que Jesus foi revelado como réu. Segundo eles, Jesus foi preso sem acusação formal, testemunhas falsas foram aliciadas pelo próprio juiz, Jesus não teve direito de defesa, o julgamento ocorreu à noite, o que era ilegal conforme o direito judaico, nenhuma das acusações contra Jesus foi provada pelo Sinédrio e muitas outras irregularidades. O Messias foi julgado e condenado à morte pelo tribunal religioso, ainda à noite, pois eles tinham pressa em eliminar Jesus. Mas havia um problema, pois a lei romana não prescrevia pena de morte pelos motivos religiosos que eles apresentaram. Teria que ser crime político. Foi assim que eles, falsamente, disseram ao governador que Jesus incitava o povo a não pagar impostos a César, que se declarava rei e incentivava o povo a revoltar-se contra César. Nem Herodes, nem Pilatos viram nele qualquer crime passível de morte, mas as autoridades religiosas incitaram o povo a pedir a crucificação do Messias. Então, Pilatos, não suportando a pressão e com medo de o caso ser levado a César, ordenou a sua crucificação, pedindo uma bacia com água e lavando as mãos como sinal de que estava sem culpa pelo sangue daquele condenado. A profecia de que Jesus seria acusado por falsas testemunhas se cumpriu e assim ele foi condenado à morte de cruz. Mas tudo isso foi pelos nossos pecados. Amém.